Shalom, pessoal. Hoje a gente está com um cenário um pouco diferente, mas eu tenho a certeza que a palavra que a gente tem para liberar, ela vai ser muito abençoadora. E a primeira coisa que eu queria liberar sobre a sua vida é que Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com o seu posicionamento, Deus conta com o seu ministério. Você é uma pessoa muito importante para Ele. E hoje eu quero falar sobre os feridos de Deus. Será que você é um ferido de Deus? E eu queria respaldar essa palavra, primeiramente, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde a palavra nos declara que nós somos geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que nós anunciemos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira coisa que você precisa entender e colocar no teu coração, plantar no teu coração, é que Deus te chamou. Às vezes as situações do nosso dia a dia querem mostrar totalmente ao contrário. Querem dizer que a gente não foi chamado, que a gente está na igreja por acaso, e com certeza você não está na sua congregação por acaso. Deus tem um projeto para você e Ele quer que você o assuma. Ele quer que você se posicione e que você entenda qual é a sua parte dentro do corpo de Cristo. Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós somos sacerdotes. Todos nós fomos chamados para assumir o nosso sacerdócio. E qual é a maior estratégia do diabo nesse tempo? Ferir esse sacerdócio, paralisar esse sacerdócio. Muitas vezes Satanás tenta paralisar o nosso sacerdócio no nascedouro, quando nasce o nosso ministério. A gente vê isso na vida de Jesus, na vida de Moisés, pessoas que Satanás tentou ferir logo no início do seu sacerdócio. Mas talvez isso também tenha acontecido com você, né? Mas tenha acontecido de uma outra maneira, não tentando ceifar a sua vida, mas tenha acontecido situações que feriram o seu sacerdócio. E eu quero trabalhar hoje algo que está escrito lá em Lucas, capítulo 22. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 50. E diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quando a gente lê essa história, lá em João 18:10, fala que quem feriu o servo do sumo sacerdote foi Simão Pedro, né? Mais conhecido por nós como Pedro. E o nome dessa pessoa, desse rapaz, era Malco. Mas ao contrário de que muita gente pensa, muita gente fala, né, que esse rapaz Malco, ele era um soldado. E a gente está totalmente equivocado ao pensar em Malco dessa maneira. Malco, ele era aprendiz de sacerdote. Malco estava se preparando para ser um sacerdote. Mas é interessante que Malco, quando ele tem a sua orelha cortada, naquele momento, o ministério, o sacerdócio de Malco poderia ter terminado. Por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia, lá em Levítico, capítulo 21, versículo 17, diz assim: fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência das suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, um sacerdote não poderia ter defeitos. Que defeitos são esses? São inúmeros. A palavra de Deus diz assim: pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, que tiver defeito no olho, ou sarna, ou epigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Um sacerdote não poderia ter defeito. E quando Malco está ali acompanhando o seu discipulador, o seu sacerdócio é ferido. Malco naquele momento tem uma mutilação. Malco naquele momento
tem os seus sonhos totalmente aniquilados, seu sonho de ser sacerdote totalmente paralisado, porque ele perde uma orelha. Mas o interessante é que Jesus ele tem uma atitude que surpreende a todos. Voltando lá em Lucas, capítulo 22, verso 51, diz assim: E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus restaura a orelha daquele rapaz, porque Jesus sabia o peso que aquela deformidade poderia trazer para o sacerdócio de Malco. E da mesma forma, Jesus sabe qual é a deformidade que existe na sua vida hoje. E a grande pergunta que Deus tem para você hoje, querido ou querida, qual é a deformidade que existe em você? Vamos voltar lá naquele texto de Levítico, vamos analisar ali algumas deformidades. No versículo 18 diz assim: como um homem cego não poderia ministrar ao Senhor, um homem cego não poderia servir a Deus como sacerdote. E aí, como é que está a tua visão? Será que em algum momento da sua caminhada alguém paralisou a visão que Deus tinha te dado? Alguém fez com que você, perdesse os sonhos, os projetos que Deus um dia colocou diante dos teus olhos, aquilo que um dia Deus falou? Talvez você hoje seja um ferido de Deus na visão que Deus colocou na sua vida. Ou você seja uma pessoa coxa, você está se arrastando, você está aí tentando caminhar, mas está difícil, você está tentando fazer as coisas acontecerem, mas está complicado, e Deus está dizendo que você hoje é um coxo, mas da mesma maneira que João e Pedro encontraram aquele coxo lá diante da porta formosa, hoje Jesus está dizendo: levanta e anda. Deus está dizendo: levanta. Só que às vezes é difícil, né? Mas só que, querido, se você continuar coxo, você não poderá exercer o sacerdócio. Aqui a palavra também diz sobre o nariz chato. Será que você perdeu aí? O nariz fala do cheirinho, né? Do cheiro de Cristo. Será que você perdeu aquele odor, aquela fragrância que você teve no início, por causa das decepções, por causa das situações da vida que foram te anestesiando, foram te paralisando e você perdeu o relacionamento? Será que você é uma pessoa que tem algo que é muito exagerado na sua vida e Deus está querendo alinhar? Aqui a palavra está dizendo: ou membros demasiadamente compridos. Alguém não poderia ser curto ou demasiadamente comprido? Será que você não tem algo que Deus está querendo ajustar, que é demasiado na sua vida, está em excesso na sua vida? E Deus está dizendo: olha, você tem que ajustar isso, você tem que começar a trabalhar nessa área. Deus está te colocando em várias situações para ajustar e você tem resistido, porque você insiste em ser um ferido, insiste em ser uma pessoa distante da vontade de Deus, ou que tiver o quebrado pé. Será que você é alguém que deixou de caminhar? E aí? E aí, ferido de Deus, como é que você está? Deixou de caminhar? Está com o pé quebrado? Está com uma desculpa? Eu parei de caminhar por causa disso, por causa daquilo. Deus está falando para você hoje que você precisa voltar a caminhar, porque Ele está tocando nos seus pés. Ele está te dando uma nova caminhada, Ele está te dando um novo sentimento, um novo incentivo. Será que você é alguém que estava com a mão quebrada? Às vezes você não consegue mais produzir os frutos que você produzia antes. Por quê? Porque mãos falam de produção, mãos falam de frutos. Será que você deixou de produzir os frutos lá dessas suas primeiras obras, os primeiros caminhos que você tomava? E aí, como é que estão os seus frutos? Como é que estão as suas obras? Aqui fala do corcunda. E aí, qual é o peso que você tem carregado? Talvez o peso ele não seja um peso literal, mas seja um peso da falta de perdão. Às vezes o peso de uma culpa que você traga no coração. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Será que não está na hora de você confessar? De você colocar para fora toda a culpa? Deus não lhe chamou para carregar culpa, Deus não lhe chamou para ser um corcunda, Deus lhe chamou para ser sacerdote. A Bíblia também diz aqui um anão.
E o anão, sempre quando eu lembro de um anão, eu lembro de uma pessoa que esteve impossibilitada de crescer. Mas será que você não se tornou um anão porque você decidiu não mais crescer? Porque você decidiu parar, chegou um momento da sua vida, você estava rompendo, mas daqui eu não quis mais, aqui está complicado para mim. Querido, Deus está dizendo, eu lhe chamei para crescer. A Bíblia diz que os 5 ministérios foram chamados, foram inseridos como presentes de Deus no corpo de Cristo para o crescimento do corpo. Deus lhe chamou para crescer, porque você tem dito que não é mais para crescer, porque você tem resistido ao crescimento, né? Aqui também diz sobre o defeito no olho. E aí, como é que está o teu olhar? Né? A gente falou primeiramente sobre visão, mas às vezes o nosso olhar está com defeito. A gente olha uma situação, a gente enxerga uma situação de uma maneira, só que aquela situação não tem nada a ver com a maneira como a gente está olhando. Por quê? Porque o nosso olhar está com defeito. Deixa Deus tirar esse defeito do teu olho. Deixa que a palavra traga, transparência para o teu olhar. Talvez você esteja chegando numa situação que não tem nada a ver com aquilo que você tem achado. Isso é um defeito, isso impede o seu crescimento. Aqui também diz que sarna ou epigem, problemas na pele. E aí, sarna dá coceira. Será que você não tem buscado algumas situações? Trago algumas situações para a sua vida que, como diz o ditado aí popular, é sarna para se coçar. Algumas situações que, ao invés de colaborar para o seu crescimento, só tem impedido você de romper. Deus está dizendo hoje, abandone essas situações. Abandone tudo aquilo que tem impedido o seu crescimento, tem impedido você, de crescer, de exercer o seu sacerdócio. E aqui está dizendo, por último, sobre o testículo mutilado. Quando eu leio essa passagem sobre o testículo mutilado, eu só lembro de uma coisa: fertilidade. Você é uma pessoa fértil no reino. Queridos, o que a igreja não entendeu, a maioria das pessoas ainda não entenderam, que elas só conseguirão crescer, romper, quando elas forem pessoas férteis. Por favor, muitas vezes você entrou aí num estágio de olhar somente para você mesmo. E Deus está dizendo para você hoje que é tempo de você voltar a ser fértil, voltar à prática das primeiras obras, voltar a cuidar das pessoas. Deus quer te fazer crescer. Talvez você tenha um chamado aí, até dos 5 ministérios, ou ainda que você não tenha um chamado dentro do ministério quíntuplo, mas você tem um sacerdócio para exercer, tem aí um ministério auxiliar, e Deus está contando com você. Voltando para aquela passagem de Lucas, a Bíblia diz que Jesus tocou e restaurou a orelha de Malco. Deus quer restaurar hoje o seu sacerdócio. Deus está dizendo para você que não é o fim. Não é o fim. Você não chegou ao fim de tudo. Deus hoje tem uma palavra de esperança para você, querido. Você que é um ferido de Deus, você que está aí alimentando essa ferida, Deus está dizendo, pare de alimentar, pare de lamber feridas, pare de, estimular aquilo que não te faz crescer. É tempo de a gente entender que Deus, Ele nos ama, que Ele conta conosco e que o nosso sacerdócio é algo inegociável. O que tem te feito negociar esse sacerdócio? Eu quero te convidar hoje a você abrir mão de tudo aquilo que tem impedido esse sacerdócio de romper, esse sacerdócio de ser uma bênção para uma geração, de ser uma bênção para aqueles que estão ao seu lado, para a sua casa, talvez para os discípulos que Deus quer te dar, para a sua congregação. Exerça o seu sacerdócio. É tempo de você deixar de ser ferido e ser um sacerdote. Amém? Eu creio que hoje Deus está trazendo ao teu coração que Ele é a cura para tudo que você precisa. Eu creio, querido, que
Ele pode tocar hoje a sua vida, se você permitir. E Ele pode curar tudo aquilo que tem impedido você de ser um sacerdote. Mas a decisão é sua. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Querido, hoje Deus quer que você se acalme. Deus quer tocar, Deus quer curar. Talvez você diga, olha, eu nunca vou conseguir ser curado. Não, você pode ser curado sim. Você precisa tomar essa decisão. Ele é a cura. Ele é a cura e você precisa crer. Você precisa tomar uma decisão em direção à cura que Deus está gerando hoje na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Você é um sacerdote. Deus te chamou. Deus confia em você. E a única coisa que você precisa fazer hoje é parar de transferir a responsabilidade para outras pessoas e entender que a responsabilidade do seu sacerdócio é sua. Ele é a cura e hoje Ele pode tocar em você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo, ela tem um sacerdócio, o Senhor chamou, o Senhor quer curá-la e hoje eu quero pedir que isso toque na vida dela, que ela receba essa palavra, Senhor, de uma forma poderosa e ela corresponda a essa palavra dizendo sim para o Senhor e dizendo, Tu és o meu Deus, Tu és a minha cura e hoje eu digo sim para essa cura porque eu quero exercer o meu sacerdócio. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa precisa se posicionar porque ela é resposta para uma geração. Ajuda, Senhor, ajuda essa pessoa a entender a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Querido, se posicione. Saia da zona de conforto, saia de qualquer zona, ainda que seja desconfortável. Deus, Ele conta com você e eu tenho a certeza que você vai ser usado poderosamente nesse tempo, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom.